Gente, estou batendo um papo com o procurador adjunto do Estado do Acre, doutor Davi Laerte, sobre a situação dos servidores. O caso dos 11 mil, que na verdade o doutor já explicou aqui, são 3.425 na ativa. Aqui são várias perguntas dos internautas sobre o tempo de serviço, os aposentados, os que vão se aposentar. E tem outra questão aqui, doutor Davi. O Estado, através da PGE, vai entrar com seus embargos de declaração. Existe também aquele entendimento do Supremo em casos já julgados, e muitos casos já julgados, quando o Supremo diz, olha, não, esses são embargos meramente protelatórios. O Estado, a PGE, o Estado do Acre não pode ser, inclusive, condenado pelo Supremo por descumprir a decisão judicial com esses embargos, na opinião do Supremo, meramente protelatórios? Nós vamos interpor esses embargos de declaração muito seguros desse recurso. Então, nós sabemos ali que existem pontos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal que não foram esclarecidas. Então, os embargos de declaração é um instrumento que serve para que o órgão julgador ele venha a suprir uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão no julgamento. E nesse caso nós temos inúmeras omissões, porque desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, para ter aplicabilidade prática, é muito difícil, justamente porque ele fez um julgamento em abstrato, declarando uma norma inconstitucional, e nós temos situações particularizadas de cada um dos servidores. Então o Supremo ele tem que se posicionar sobre determinadas situações, e essas situações elas vão estar colocadas nesses embargos de declaração. Então nós não temos esse medo dessa eventual condenação, que nós vamos estar muito seguros desses nossos embargos, e ainda que eventualmente tivesse eventual condenação, valeria a pena nessa luta que nós temos pela defesa dos nossos servidores. O próprio Ednei faz aqui uma segunda colocação. Quando é que o governo irá apresentar os dados reais, com todos os seus detalhes? Afinal de contas, quantos servidores irregulares existem na ativa, bem como já aposentados? Então, o senhor falou são 3.425 na ativa. E os aposentados são os demais, 7 mil e pouco servidores. Na realidade, nós temos aí servidores também que ingressaram antes de 1988 e servidores que estão aposentados. Então aí completa-se os 11.800 e poucos servidores. Porém, os servidores que serão alcançados pelo julgamento, e é desses que nós estamos tratando, e é esse número que nos interessa, são 3.425. E esse número, ele é um número que o governador, em todos os seus pronunciamentos, ele diz abertamente. Hoje mesmo ele concedeu entrevista coletiva e ele falou nesse número de 3.425. E todos os números também a nossa Secretaria de Gestão Administrativa tem à disposição para quem quiser mais detalhadamente saber sobre servidores que ingressaram antes de 88, pós e etc. O José Oyama faz aquela pergunta, o senhor ainda há pouco estava falando a respeito disso. Alan, quem entrou no serviço público em setembro de 87, como fica? Aí esses servidores já estão na situação mais favorável. Ingressaram antes de 88, ingressaram em um regime constitucional anterior e existem alguns precedentes favoráveis, e aí nós vamos estar aplicando esses precedentes para defender o direito desses servidores. Porque nós vamos utilizar todos os recursos possíveis para defender sempre o máximo possível de servidores do Estado. E aqueles que se encontram em situações desfavoráveis, nós vamos brigar até o fim, pelas vias judiciais, pelas vias políticas e pela via administrativa. E o governador Tião Viana já deixou claro hoje, inclusive na sua coletiva, de que ele vai realmente utilizar de todos os instrumentos possíveis para lutar por esses servidores públicos. Segundo a jurisprudência do Supremo e do TST, Tribunal Superior do Trabalho, em se tratando de antigo servidor seletista, admitido antes de 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição, sem concurso público, ficará no regime seletista até que seja aprovado em concurso, não ocorrendo assim a conversão de regimes, mesmo que a lei preveja tal conversão, a lei do regime jurídico único. É isso mesmo, doutor Davi? Sim. Agora, para esses servidores seletistas, eles não são alcançados pela norma constitucional. Sobre eles, aí vão ser demandadas algumas ações específicas,
porque essa luta da Procuradoria, ela não é só nessa ação do Supremo Tribunal Federal. Então, o Ministério Público do Trabalho pediu demissão, por exemplo, de 42 servidores da Secretaria de Fazenda, e nós conseguimos segurar, e isso aí são ações promovidas nos juízos de primeira instância. Nós tivemos, posteriormente, uma outra ação de servidores da antiga Secretaria de Apoio aos Municípios, a SEAM, pedindo a exoneração de 19 servidores. A Procuradoria lutou por esses servidores e nós conseguimos manter. Enfim, nós observamos que existem assim, entendimentos que são contrários à manutenção desses servidores, mas nós estamos lutando em todos os sentidos, tanto nas ações individuais, como nessa ação de controle concentrado, essa ação direta de constitucionalidade, para que esses servidores sejam resguardados, e seja resguardado o emprego, porque nós temos aí, são famílias que são afetadas. E nós reconhecemos que essas pessoas, elas têm o direito de permanecer no serviço público, então nós vamos lutar até o fim por elas. Doutor Davi, eu vou fazer agora um bate-bola, perguntas e respostas rápidas sobre o tema, para fazer um bom resumo, para você de casa entender muito bem. Com a decisão do Supremo de modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da emenda Nalu Gouveia, o Estado tem que prazo para apresentar os embargos de declaração? 5 dias. 5 dias. Da publicação da ata. Esses embargos já estão prontos? Os embargos de declaração estão sendo trabalhados, só que só podem ser concluídos após a lavratura do acórdão, porque nós vamos ver quais são os pontos do acórdão que ficaram omissos. Em quanto tempo o Supremo tem que julgar os embargos de declaração? Não tem um prazo definido. Isso então, pode durar anos? Pode durar anos, inclusive. O Supremo pode, por conta do clamor social, buscar dar celeridade a esse tipo de julgamento, no caso de matérias já julgadas com decisões, como foi a decisão dessa ADI? Na realidade, eu entendo até que seja o contrário. Pelo clamor social, o Supremo não deve antecipar, né? E aí, quanto mais tempo se ganha, mais servidores se aposentam. Muito bem. Servidores contratados entre 1983 até antes de 88. Qual a situação deles? A situação desses servidores é uma situação favorável, porque nós temos precedentes que salvaguardam o direito desses servidores. Contratados a partir de 1988 até 1994 e que estão na ativa, estão entre os 3.425. Como é que está a situação deles? É por esses servidores que nós vamos ingressar com os embargos de declaração, para que o Supremo ele venha garantir direitos, mas e nessa batalha nós conseguimos, inclusive, também de ganhar um tempo para que esses servidores eles venham consolidar a situação deles de aposentadoria. Aqueles que já se aposentaram podem perder a aposentadoria? Nós entendemos que não, porque já adquiriram o direito e aí, no caso específico, pela decisão do Supremo, teria o Estado que fazer a substituição de servidores por outros mediante concurso público. Agora, como você vai substituir quem está aposentado? Muito bem. E os que estão em vias de se aposentar nos próximos anos? Qual é a expectativa deles? A expectativa desses servidores é a de que nós possamos ganhar esse tempo mediante os recursos que nós temos ainda e também as ações políticas, que nós temos um comitê próprio para tratar do assunto, no caso liderado pelo deputado Moisés Diniz, com a possibilidade da aprovação da emenda constitucional, fora também as estratégias de natureza administrativa que podem ser adotadas pelo governador Tião Viana. Gente, olha, fizemos aqui um resumão e tem mais uma colocação aqui do internauta, é a Jerusa Kiamani. A Jerusa ela faz um desabafo, ela diz assim: queria saber por que só valem as leis quando é para, ela usa aqui o termo, ferrar os pobres. Queria que me mostrassem uma só pessoa que esteja presa por ter matado outra, dirigindo embriagado, ou um mensaleiro que esteja preso, ou mesmo porque os menores de idade não pagam pelos seus crimes, porque as leis também não valem para esses. Queria que algum político tivesse uma resposta bem plausível. Ela faz aqui um desabafo, né? Um clamor social, né, doutor Davi? Um clamor social. Agora, no caso específico, o julgamento foi um julgamento jurídico. Então, foi o Supremo Tribunal Federal, contrariamente,
sobre isso, nós temos que, por incrível que pareça, né, todos os políticos estão unidos. Então, tanto os políticos da situação como os da oposição estão unidos para que a gente consiga garantir o direito desses servidores. Agora, especificamente nesse caso, foi uma decisão de natureza jurídica da Suprema Corte. Gente, eu conversei aqui com o doutor Davi Laerte, procurador adjunto do Estado do Acre. Doutor Davi, muito obrigado pelos esclarecimentos, viu? Obrigado, Alain. Um prazer imenso. A Procuradoria-Geral do Estado agradece o espaço concedido e nós vamos pedir, né, tranquilidade aos nossos servidores, dizer que nós vamos continuar, assim como nós estamos desde 1999, brigando para que esses servidores eles permaneçam nos seus trabalhos, porque o governador ele é solidário com essa situação. São, na realidade, famílias envolvidas, nós não tratamos de números nem de apenas o servidor, mas sim famílias, e nós vamos estar juntos nessa empreitada e ainda existe um longo caminho. Então vamos ter tranquilidade e enxergar a situação com bastante otimismo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Davi. Daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!